Olá, fragmentos para a vida 2. Como nós havíamos prometido, nós vamos continuar com os conselhos práticos para as mães, parte 2. A primeira parte nós falamos sobre o que fazermos quando a criança quer chamar a atenção da mãe. Então nós elencamos algumas atitudes que nós, como mães, temos que fazer, precisamos fazer para dar atenção aos nossos filhos. Hoje, ainda atendendo, falando sobre o livro de James Dobson, o que as esposas desejam que seus maridos saibam a respeito das mulheres, nós vamos falar agora uma lista de coisas que ele nos aconselha para serem evitadas, que nós devemos evitar como mães, né? Uma delas que James Dobson nos orienta é não prender a criança em casa, como se estivesse num cercado, num quarto, em algum lugar, por longos períodos. Jamais façamos isso com os nossos filhos, como se fosse ali um castigo, né? Não permitir que ela concentre a sua energia na sua mãe, que ela coloque todas as suas forças, seus pensares só na mãe, a ponto de passar a maior parte do tempo seguindo a mãe para onde ela vai. Qualquer lugar que ela precisa ir, o filho quer acompanhar, né? Quer que ele fique perto dela, da criança, claro, o tempo todo, especialmente quando a criança está no 2º ano de vida. Isso pode acontecer, mas é preciso que a mãe não permita que isso aconteça. Um outro conselho de James Dobson é que você não deve ignorar os truques que as crianças fazem. Sim, porque elas têm truques, né, para chamar a atenção da mãe. Elas têm atitudes que é puro truque, que é pura birra para chamar. Isso, se você não ignorar esses truques, para que não chegue ao ponto de ter acesso de raiva. O filho, quando você não ignora esses truques que ela tem um acesso de raiva, cai no chão, se morde, esperneia, mas aquilo vai passar. Tudo isso ela faz para chamar a atenção da mãe. Não tenha receio de que ele vai deixar de te amar, viu, mamãe? Só porque você precisa dizer não de vez em quando. Uma das coisas que as mães muito evitam é dizer não aos filhos. É preciso entender e é preciso fazer com que os filhos entendam que o não faz parte da nossa vida. A nossa vida inteira, do nascimento à morte, não é feita só de sim. Nós temos os nãos que aparecem e que nós precisamos aprender a lidar com esses nãos. Você não vai deixar de ser amada pelo seu filho porque você não permite que ele fique descalço o tempo todo, na lama, por exemplo, porque você não permite que ele fique na rua solto à vontade. Como dizia minha avó, à lossé, totalmente à vontade, sem limites. Ele não vai deixar de te amar por isso. Tanto é que nós observamos nos dias de hoje, os vídeos que a gente vê na internet, são os filhos fazendo vídeos engraçados, mostrando esses nãos que a mãe dizia para eles na infância. E nenhum se perde por isso. Os filhos não se perdem, ao contrário, os filhos podem se perder quando você diz sim para tudo. Você não precisa tentar ganhar todas as discussões que você tiver com a criança, especialmente depois da metade do 2º ano de vida, que ela fica cada vez mais atenta, observando tudo.
né? É um período também que essa criança começa aquela fase negativa. Você não precisa achar que tem que ganhar todas. Em alguns momentos ela vai ganhar a discussão. Isso não te deixa mais mãe ou menos mãe. Não tente evitar que essa criança faça desordem e confusão dentro de casa. E isso é um sinal inevitável de que a criança é saudável. Uma criança que é saudável, ela brinca, ela corre, ela pula, ela grita. Isso é da criança, observando claramente os excessos, ficando atento para os excessos que podem ocorrer. Mas uma criança saudável, ela tem todas essas características. Uma criança brincalhona, que corre, que pula, que grita. É natural isso nessa fase de idade dela, principalmente no 2º ano de vida. Agora, evite ser uma mãe super protetora. Não seja uma mãe super protetora. Aquela mãe que não permite que o filho coloque o pé no chão, porque vai acontecer. Aquela mãe que vê bactéria em tudo, que vê sujeira em tudo. Preste atenção, nossos filhos precisam ter contato com a terra, com o ar, com o mato. Eles precisam ser livres. Essa superproteção só faz com que no futuro essa criança não esteja preparada para a vida, para lidar com as adversidades que vão surgir, porque vão surgir sim adversidades na vida delas, na adolescência, na puberdade, na fase adulta, no casamento, como pais que serão no futuro. Então não seja uma mãe super protetora, uma mãe que não deixa brincar, que não tem colegas, não precisa ter amiguinhos lá fora, não, eu me basto para você. Jamais faça isso. Não oprima o seu filho. Deixa que ele faça o que quiser. É claro que você tem que ficar atento aos perigos, né? Mas se o que ela está fazendo não há perigo, não fique proibindo, não. Deixa que ela seja uma criança que, por si só, ela procure a sua independência. Não aceite, para você, mamãe, que hoje está na lida, no mercado de trabalho, mas quando a sua criança está nos primeiros 2 anos de vida, não aceite trabalho em tempo integral. Você precisa dar atenção a essa criança. Não tente ter uma atividade que te deixa longe da criança nesse período da sua vida, nesses primeiros 2 anos. É uma fase em que ela precisa muito de você, mamãe. Então, não procure evitar. Você quer trabalhar, você quer ter sua independência, inclusive para ajudar o seu filho, para comprar as coisas que ele quer, que ele gosta, mas é muito mais, os resultados serão muito mais positivos se você passar esse tempinho aí afastado dos afazeres fora de casa, o trabalho fora de casa, nesses primeiros 2 anos de vida. A babá não vai substituir o teu amor. A babá televisão, a babá eletrônica, a internet não vai substituir o teu amor. Portanto, evite. Claro que tem as exceções, tem situações que você não tem como evitar por uma necessidade extrema, mas quando você precisa estar afastado por trabalho, o momento que estiver com seu filho, que seja um momento de qualidade, porque isso vai fazer falta para ele. Evite aborrecer o seu filho sempre que possível. Evite fazer com que toda hora ele se chateie. Evite dizer o não desnecessário. O que causa muitas raivas nas crianças é os pais, a mãe e pai dizer não, simplesmente por dizer não, sem explicar o porquê desse não. Nós já falamos aqui em um vídeo anterior. Quando dissermos não aos nossos filhos, tem que ter um objetivo, porque senão está saindo, né? Eu não quero que você vá sair sozinho, com seu coleguinha de 8 anos também como você, com 6 anos, 10 anos, sem um adulto por perto. Por quê, mãe? Porque não é legal, porque pode causar problemas, porque você ainda é criança, ainda precisa de certos cuidados. Mas explique, demonstre o seu amor,
é nesse momento de explicar o porquê você está dando esse não para o seu filho. E não se preocupe se ele estiver passando do tempo de aprender a ler. Tem muitas mães que acham que o filho chegou aos 6, 7 anos ainda não sabendo ler e às vezes se desesperam. Tenhamos cuidado com essa preocupação excessiva. Ler, contar, decorar o alfabeto, são coisas que acontecem de forma paulatina, e também cada criança é única. Tem umas que têm uma facilidade maior para aprender e outras não, mas isso não quer dizer que ela não vai aprender. Ela vai aprender no tempo certo, no seu próprio tempo. Obviamente que você precisa também estimular o gosto pela leitura, estar com ele lendo bons livros, livros infantis, livros de histórias, que faz com que eles mexam com seu raciocínio lógico. Isso também vai precisar muito da sua ajuda. É por esse motivo que a gente diz, evite ficar tão distante dos seus filhos. E quando isso for necessário, o tempo que passar com eles, que seja um tempo de qualidade. Não se preocupe também se ela for aquela criança vagarosa para fazer, para aprender a falar, né? Para se ter uma ideia, o meu exemplo próprio, né? Eu fui aprender a falar aos 3 anos de idade. Quando muitas crianças já começam a balbuciar as primeiras palavras, com 9 meses, 10 meses, eu fui falar aos 3 anos de idade. E acabei me tornando uma tagarela, falo muito, leio muito, gosto muito de leitura, e isso também facilita o falar. Mas isso não significa que se seu filho demora um pouco para falar, não fique desesperado. Se você achar que está extrapolando, né, você precisa procurar um profissional, especialmente um fonoaudiólogo, que vai te explicar e dar as orientações necessárias para que você saiba como agir nesse momento. Se ela não sabe falar, mas ela entende o que você diz, então não tem essa preocupação tão exacerbada. Não force o seu filho a usar o urinol. Aquele bichinho que nós temos no nosso quarto, os antigos tinham, e hoje nós usamos para ensinar as crianças a fazer xixi no lugar certo. Mas não force esse uso, não. Será muito mais fácil para ela quando ela tiver, a partir dos 2 anos ou mais, ela vai saber procurar o urinol para fazer sua necessidade, seu número 1. Mas não force a barra, Deixe a sua criança ir procurando chegar à sua maturidade devagar, lentamente, como é próprio das crianças. E por último, mães, cuidado com os excessos no paparico. Não fique paparicando seus filhos em excesso, não mime demais os seus filhos, porque quando você faz isso, quando você mima demais seus filhos, quando paparica demais, ela passa a pensar que o mundo foi feito para ela, que todo mundo tem que atender seus desejos, que todo mundo tem essa obrigação. Daí a questão de não ser muito bom, não ser positivo, você paparicar ou mimar seu filho em excesso. Espero que você tenha gostado. Compartilhe o nosso vídeo, dê sugestões de tema, faça perguntas, converse conosco. Até o próximo vídeo.